Bom dia, prezados. Hoje nós vamos dar sequência na nossa aula explicando um pouco sobre as letras guturais. Nós falamos dela brevemente na aula sobre Dagesh. E a única coisa que foi explicada, na verdade, é que as letras guturais não podem ser duplicadas com Dagesh. Por conta disso, algumas mudanças vão acontecer. Outra coisa que nós falamos delas, já no começo das aulas sobre o Sheva, é que por conta da dificuldade da pronúncia das guturais com o Sheva, elas são acompanhadas com o Sheva composto. Algumas gramáticas listam até aqui como guturais: Aleph, Re, Het, Ain, e algumas consideram o Resh também como gutural. Nós explicamos quando fomos falar dos sons das letras que existe uma divergência na pronúncia delas, principalmente quanto à letra Resh, que os judeus que vieram dos países de língua latina ou árabe, por exemplo, os sefaraditas, os iemenitas, pronunciam a letra Resh como uma letra linguodental, Resh, como o nosso R na palavra carro. Os judeus da Ashkenaz, da Alemanha e de algumas regiões da França não pronunciam essa letra dessa forma. Eles pronunciam ela como uma letra gutural, com um som como Resh, dentro da garganta, Resh. Isso poderia justificar esse comportamento dela como gutural. Porém, existem alguns detalhes que fazem com que essa letra se comporte às vezes como gutural e às vezes como uma letra não gutural. Uma delas, nós vamos começar a falar as características e eu já explico para vocês quais são esses comportamentos. As guturais não podem ser reduplicadas, logo não podem ter Dagesh nelas. Isso vai fazer com que as vogais breves anteriores às letras guturais sejam alongadas. Por exemplo, se existia um patar, ele vai ser alongado para um kamitz. Se existisse um hirik, o hirik precisa ser alongado para um tsire. Mas por que ele não se torna um hirik yod? Se eu considerar alongamento dele para um hirik yod, eu teria que colocar o hirik no texto e ele não estava ali. Então eu estaria aumentando o tamanho das palavras. Esse não era o intuito dos maçoretas. Como eu disse a vocês, os maçoretas queriam pontuar as consoantes que já estavam no texto, sem ter que colocar novos sinais ou aumentar o tamanho das palavras. Por isso que o hirik yod, o hirik é alongado para um tsire e não para um hirik yod. Pelo mesmo princípio, um kubutz não vai ser alongado para um shurik, porque eu teria que aumentar o vav ou waw no texto. Então ele é alongado para simplesmente um rolem. Coloco um ponto em cima da letra, não preciso aumentar o tamanho das palavras. Entretanto, preciso falar para vocês que quando se tratar do re, do het e do re, isso não acontece. Não vai haver essa compensação vogal. A vogal breve não é alongada. Aqui acontece o que a gente chama de reduplicação virtual. É como se tivesse duas letras. Como se tivesse duas letras. Mas não tem. Nós explicamos isso, se não me engano, na aula de separação silábica. Então, cuidado. Para as outras vogais, para as outras consoantes guturais, Aleph, Ain, você vai ter a compensação. A vogal breve se torna longa. Para o Re e o Het, isso não vai acontecer. Outro detalhe das guturais é que elas
tem uma preferência por sons de classe A antes ou depois delas. Isso é bem marcante, por exemplo, vou apagar essas palavras para escrever uma aqui. Isso é bem marcante quando você encontra essa palavra aqui, ó. A princípio, quando nós vamos ler aplicando o que nós estudamos, a gente vai errar a pronúncia dessa palavra. A palavra ruach, ou alento, fôlego, espírito. Nós temos a letra resh, um vav com shuruk, e o het. O het é uma gutural. O gutural prefere o som de A antes dela. Nesse caso, como esse vav já estava na palavra, eu não posso suprimir ele e mudar o som da palavra. Então, por ser uma vogal invariavelmente longa, eu considero que depois desse som do ru, existe um som breve de um A. Então, a forma de pronunciar essa palavra ruach. Em outros casos vai acontecer a mesma regra, por exemplo, na palavra Noah, na palavra em Gênesis 1:6, rakia, firmamento, rakia. E na palavra gavoa, são as que eu me lembro que acontece esse fenômeno. Nós estudamos também que essas consoantes guturais têm uma preferência pelo shevá composto, pela dificuldade de ser pronunciada. Quando você tiver, então, por exemplo, um aleph e ele tiver que receber um dagesh, ele sempre será um dagesh composto. Isso com todas as letras. Ainda que esse shevá fosse um shevá mudo, esse shevá vai ser composto e audível, preferencialmente com som de A. Em um dos exercícios que nós fizemos de separação silábica, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho para já comentar exatamente dele. Achei. Na hora que vocês verem o sinal aqui, o meteg, vocês vão lembrar também desse. Naase. A primeira sílaba está aqui. Esse shevá deveria ser um shevá mudo. Porém, pronunciar um ain com shevá mudo é impossível. Portanto, ele vai ser um shevá composto, audível. O meteg está justamente para assegurar que essa vogal breve será pronunciada e ainda sinalizando que ela não é a sílaba tônica. Isso não deveria realmente acontecer. Não é comum você ter uma vogal breve em sílaba aberta
que não seja tônica. Por isso que ela está recebendo esse meteg. Ah, mas o meteg não vem só para antecipar o shevá composto? Não, ele tem as suas outras funções também. E esse shevá aqui seria um shevá mudo. Porém, pela dificuldade em pronunciar as letras guturais e a preferência delas por som de classe A, então ela vem com um shevá composto. Agora eu quero falar, explicando para vocês as questões gramaticais que realmente influenciam. Quero mostrar para vocês alguns outros casos das guturais. Letra resh, futato, gesênios. Eu mandei para vocês uma sugestão de um livro gramática de hebraico instrumental, se não me engano, mas eu não lembro quem é o autor agora. Não consideram como o resh como uma letra gutural. Eu acho que até o Gordon Show também não considera. Mas o P.G. Kelly considera o resh como uma letra gutural. Aliás, P.G. Kelly ainda considera, às vezes, gutural. Falei para vocês que letra gutural rejeita dagesh, correto? Isso aqui você vai achar em 1 Samuel 10:24. Tá aqui. Olha o resh com dagesh. Se o entendimento dele fosse que ele é puramente gutural, por que ele está com aquele dagesh? Então, já existia uma discordância. Porém, aí tem um detalhe. O resh também tem os seus comportamentos como letra gutural. Às vezes ele vai ter preferência por vogal de classe A ou o segol antes dele. Ó, verbo vaiomer, já está aqui. Um caso dele. Ele tem esse comportamento como letra gutural também. Em casos que letras deveriam ser duplicadas, não são, como se tivesse ali a duplicação virtual. O mesmo caso das outras guturais. Então, às vezes nós temos o resh se comportando como gutural e às vezes nós temos o resh se comportando como uma qualquer outra letra. O Gesenius tem uma nota interessante sobre isso. Ele fala que o resh se aproxima da gutural, mas não é gutural. Ele é quase uma gutural. Vamos dizer assim, uma semigutural. Outro caso interessante, nós vamos ter com a letra Aleph. Eu só conheço um caso que isso acontece. E ele está em Gênesis, capítulo 43, verso 26. Olha esse Aleph com um dagesh. Mas por que esse dagesh está ali? Aquele dagesh está mostrando que, de forma alguma, aquele Aleph pode ser tratado como uma vogal. Ele tem que ser considerado como uma consoante. Ah, mas eu aprendi lá que o Aleph é mudo. Eu já expliquei para vocês que o Aleph não é mudo. Ele tem um som difícil de ser percebido. Só quem nasce em Israel ou país de língua árabe vai conseguir perceber esse som e fazê-lo de forma correta. É um som difícil, mas não é mudo. Assim como a letra Ain não é mudo. O Ain não é mudo. Aqui está uma das evidências que essa letra era plenamente pronunciável. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês sobre o resh. Eu não entendo bulhufas nenhuma de grego. Literalmente, grego para mim é grego. A única coisa que eu conheço são as letras e sei fazer transliteração. Aqui nós temos a palavra Gomorra, Gomorras, como está escrito ali. Perceba que toda vez que a palavra Gomorra é tratada no livro atribuído como Septuaginta, o resh é acompanhado com uma duplicação de R's. Talvez já justamente demonstrando o seu som próximo de gutural ou o seu tratamento de duplicação. Então, fiquei para vocês essas noções essas lições sobre as guturais e nos encontramos na nossa próxima aula.